Infinix Smart 8 Pro é hoje o smartphone com 256 GB de armazenamento mais barato do mercado. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por R$ 810 à vista ou R$ 899 a prazo. E além de trazer os 256 GB de armazenamento, esse aparelho também vem com uma bateria de 5.000 mAh, vem com uma caixa cheia de acessórios, trazendo inclusive capinha, possui também uma tela LCD IPS de 6,6 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz, possui o chipset Helio G36, câmera principal de 50 megapixels, e além de contar com reconhecimento facial, o aparelho também traz um sensor de tais bem discreto aqui na sua lateral. Será que vale a pena economizar e comprar o Infinix Smart 8 Pro? Nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, só que antes, quero pedir para vocês clicarem aqui no botão no gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa contribuição simplesmente clicando aqui no botão do gostei, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. O principal apelo aqui do Infinix Smart 8 Pro é trazer 256 GB de armazenamento, custando aí na faixa dos R$ 800. Mas ainda assim ele tem outros atributos legais, como por exemplo o seu design. É um smartphone bonito e diferente, principalmente considerando aqui a sua categoria. Ele traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, é um acabamento simples, mas ainda assim muito bonito. Ele tem essa textura aqui na parte traseira e o legal é que ela consegue disfarçar um pouquinho melhor as marcas de dedos, mesmo trazendo aqui uma tonalidade mais escura. Smartphones mais escuros costumam ficar marcados mais facilmente. Ele evita, mas não impede. Repare aqui, por exemplo, na região da moldura, que temos uma peça em acrílico aqui transparente, a gente consegue notar algumas marcas de dedos, mas no geral ele consegue disfarçar bem. Esse aparelho traz apenas 8,5 mm de espessura e o seu peso é de 189 gramas. Lembrando que ele traz aqui uma bateria de 5.000 mAh. Aqui nessa lateral nós podemos ver os botões de volume e também o botão liga e desliga, que também é um sensor de tais. Inclusive, é uma característica que nem sempre está presente em aparelhos nessa faixa de preço, então legal que ele traga aqui o sensor de tais. Aqui na parte inferior temos uma entrada P2 para fone de ouvido, algo cada vez mais raro também, microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e o alto-falante mono. Ele traz apenas um alto-falante. Aqui nessa lateral nós temos a bandeja, vamos ejetá-la aqui para poder dar uma olhada. Tá aqui, o aparelho traz o triplo slot, então ele consegue utilizar 2 chips mais um cartão de memória simultaneamente aqui. Outro detalhe que eu acho bem bacana, que eu queria mostrar para vocês, é esse grafismo aqui com a marca Infinix by positivo, É bem interessante porque ele também está presente no Infinix Note 40 5G e está aqui no Infinix Smart 8 Pro. Para quem não sabe, a Infinix aqui no Brasil ela tem uma parceria com a Positivo, então a Positivo é responsável pela fabricação, pela distribuição dos aparelhos da Infinix. Então com essa parceria temos aqui os smartphones da Infinix sendo fabricados localmente no Brasil, o que faz com que esses smartphones consigam ter um preço mais competitivo no mercado. Como estamos falando aqui de um smartphone mais simples, que está custando na faixa dos R$ 800, para alcançar esse preço, a Infinix teve que simplificar algumas coisas, e uma delas é justamente a sua tela. Apesar de termos aqui um display LCD IPS com taxa de atualização de 90 Hz, a resolução é apenas HD+, o que na minha opinião nem acaba atrapalhando a experiência, mas algo que me incomodou um pouquinho mais foi o seu brilho. Segundo informações da Infinix, ele consegue chegar a um brilho máximo de 500 nits, mas utilizando o luxímetro, o brilho não é muito forte. Reparem que eu estou quase que utilizando o brilho total, mesmo em um ambiente fechado aqui. Então o brilho dessa tela não costuma ser muito forte, aqui está o brilho máximo para vocês, e reparem que ele acaba não sendo tão alto assim. Utilizando o luxímetro, ele conseguiu alcançar apenas 334 lux. Está na média com outros aparelhos nessa faixa de preço, que vão alcançar ali entre 250 e 350 lux, mas ainda assim não deixa de ser um brilho baixo. E olha, quase sempre eu tenho que deixar o brilho aqui um pouco mais alto para ter uma boa legibilidade, mesmo em um ambiente interno. Se você estiver utilizando o aparelho debaixo do sol, isso pode acabar incomodando um pouquinho mais, você vai ter mais dificuldade de conseguir ter uma boa legibilidade aqui com essa tela. As bordas não são muito finas, repare aqui nas bordas superior e laterais, mas temos aqui a câmera frontal em um furo na tela, ela tem 8 megapixels, isso aqui é um ponto positivo. Aparelhos mais baratos costumam trazer ainda um recorte aqui na área frontal, mas aqui a câmera frontal fica em um furo na tela. E aqui mostrando a borda inferior, essa acaba sendo um pouquinho mais espessa, o que é comum em aparelhos que trazem telas LCD IPS. Normalmente os ângulos de visão são bons, mas talvez pelo brilho não ser muito alto, quando a gente inclina aqui o aparelho, a gente percebe um pouco de distorção, Você consegue quase não enxergar a tela aqui dependendo do ângulo, olha, de baixo para cima aqui a tela fica bem pouco legível, o que acaba desagradando um pouquinho, mas visto de frente a gente tem uma boa legibilidade
usabilidade, porém gostaria de ter aqui um brilho mais alto. As cores também são um pouco lavadas, eu não percebi que as cores muito vibrantes nesse aparelho, então a tela acaba sendo um ponto fraco aqui do Infinix Smart 8 Pro. Aqui mostrando a tela inicial, o aparelho até consegue entregar uma interface com uma boa velocidade, desde que você não esteja atualizando muitos aplicativos ou fazendo download de aplicativos, onde ela costuma apresentar um pouco mais de engasgos. Mas quando você está aqui com o aparelho com todos os apps carregados, com tudo bonitinho, ele consegue entregar uma performance melhor. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos, a tela inicial, as configurações da tela inicial também, inclusive aqui com a barra de widgets, e temos o sistema XOS ou XOS, como vocês preferirem, na versão 13. Aqui mostrando também a barra de notificações com os atalhos para funções, né, como o modo avião, ajuste de volume, brilho da tela também, e aqui acessando as configurações para você ter um acesso a todas as opções do aparelho. Clicando aqui em meu telefone, a gente tem uma geral aqui. O sistema é o XOS 13, conforme eu já falei para vocês, e o aparelho também está com o Android 13. Na verdade, temos aqui uma interface simplificada, né? O Infinix Smart 8 Pro está utilizando aqui uma versão do Android Go, que é uma versão mais simples, né? Mais enxuta do Android, projetada para rodar em aparelhos com hardwares mais simples também, com a partir de 512 GB de memória RAM. Aqui temos 4 GB, então isso acaba garantindo uma experiência melhor de uso, uma melhor velocidade durante o uso da interface. Porém, a gente percebe que não temos aqui alguns recursos mais avançados, como por exemplo a possibilidade de utilizar os aplicativos aqui em tela dividida. Reparem que temos, por exemplo, o Google Go, que é um aplicativo também mais enxuto, uma versão mais simples do sistema de notícias do Google, né? Então acaba trazendo uma interface um pouco mais enxuta. E quando a gente vai aqui, é possível notar que o Galeria também é uma versão Go aqui. Então tá aqui o Galeria Go, que acaba trazendo uma interface mais enxuta para hardware mais simples. Então é bem curioso ver que temos aqui essa interface um pouco mais simplificada, e isso é importante porque temos um chipset também mais simples, que eu vou falar melhor para vocês daqui a pouquinho. Estou aqui mostrando a tela inicial, aqui mostrando a multitarefa, a velocidade até que está rápida, né? Mas eventualmente você vai experimentar alguns engasgos durante o uso. E tivemos aqui a retirada de recursos, como por exemplo o modo de tela dividida. Também não temos nenhum tipo de aplicativo em janela flutuante, não tem a possibilidade de utilizar essa opção. Ainda assim, a Infinix fez aqui alguma personalização da sua interface, por exemplo, trazendo aqui esse painel de controle diferente, né, que não segue o padrão do Android. Inclusive, quando você desliza do lado direito para baixo, você acessa o painel de controle, e do lado esquerdo para baixo você acessa as notificações. E dá para você alternar entre eles, deslizando aqui na parte superior para a esquerda ou para a direita também. Ele traz aqui a opção de widgets, que normalmente não está presente no Android Go, mas ele está presente aqui no Infinix Smart 8 Pro. Aqui seria um aplicativo aberto. Eu vou abrir alguns apps para a gente testar, não só a velocidade de abertura, mas também o desempenho, né, a rolagem aqui da interface. Ele traz uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, o que vai garantir uma interface um pouco mais suave para esse aparelho. Mas por trazer algumas limitações de performance por causa do seu chipset, isso acaba prejudicando um pouquinho também a experiência de uso. Reparem aqui, por exemplo, no navegador, que a rolagem ela fica dando algumas travadas, né? Ela é ágil, é rápida, mas você percebe que a interface não é tão suave, não é tão fluida. Vou abrir aqui o Gmail também para a gente poder conferir a performance. Aqui está carregando os e-mails, e reparem que ele engasga bastante aqui quando você está fazendo a rolagem, e demora bastante também para ele começar a entregar uma melhor suavidade. Então, quando você vai fazendo pequenas rolagens, a interface é até bastante fluida, mas quando você exige mais aqui dessa rolagem, você percebe vários engasgos. Isso acaba sendo mais comum por causa do hardware mais simples. Vou abrir aqui também o aplicativo de mapas para a gente testar o desempenho. Parem aqui que ele demora um pouquinho para carregar os mapas, né? Principalmente quando você faz uma maior abertura aqui, quando você se distancia dos mapas, ele vai ter que carregar os mapas ao redor, e aí acaba prejudicando um pouquinho mais o desempenho. Mas ainda assim a gente tem uma boa usabilidade, ó. Você consegue fazer uso aqui do Google Maps com tranquilidade, o Chrome também, mas sempre vai experimentar alguns engasgos durante o uso. Deixa eu abrir aqui também o aplicativo do YouTube para a gente poder testar, indo aqui no canal do BGeeks, e tá aqui, ó, fazendo a rolagem também. Aqui a gente já tem uma experiência melhor, né? Quando você tá fazendo a rolagem, vou abrir aqui um vídeo para a gente poder dar uma olhada e colocar em tela cheia também, que maximizar o vídeo, pronto. Tá aqui em tela cheia, dá pra gente ampliar para que ele ocupe a tela de borda a borda, né, sem ficar as bordas laterais. Tá aqui mostrando o vídeo, tá rodando bem. Então, para tarefas simples como navegar nos aplicativos, acessar e-mail, assistir um vídeo no YouTube, até usar um mapas, né, até navegar no GPS com mapas, você vai conseguir ter uma boa performance, porém você vai perceber que ele vai apresentar aqui alguns engasgos. Em termos de recurso, a interface é bem simples, conforme eu já falei para vocês, não tão simples quanto costuma ser os smartphones que trazem o Android Go, até porque aqui temos 4 GB, e isso permitiu com que a Infinix trouxesse
oferece mais personalizações ao seu sistema, né, como por exemplo a barra de notificações, o painel de controle, a opção de colocar o widgets que normalmente não está presente no Android Go, mas ainda assim não temos recursos mais avançados como painel lateral, aplicativos de janela flutuante e também em tela dividida. Bom, e isso acontece porque temos um chipset bastante defasado aqui nesse aparelho. Ele vem equipado com o Helio G36, um chipset fabricado pela MediaTek e que traz 8 núcleos, todos eles da série Cortex A53, que hoje praticamente não é mais usado nos novos aparelhos, e essa CPU traz uma velocidade de até 2.2 GHz. Mas o pior aqui acaba sendo mesmo a GPU, a PowerVR G8320. Ela é bastante limitada quando se fala em desempenho. Mesmo com os 4 GB de memória RAM, eu não consegui rodar games como Asphalt 9 e Unity. Ele se mostrou aqui incompatível com esse chipset, mas eu consegui instalar outros jogos, o COD, o Shadowgun Legends, o Shenware, que eu costumo usar aqui nos benchmarks, né, nos testes, todos eles rodaram aqui no aparelho, mas com detalhes no mínimo. No caso do Shadowgun Legends, a performance foi bem ruim, o jogo apresentou congelamentos durante 1 ou 2 segundos em vários momentos. Quando você está jogando, a gente percebe aqui alguns congelamentos, e como ele não conseguiu rodar o game Asphalt 9, eu coloquei aqui o Asphalt Extreme, que é um game mais antigo. Ele rodou, mas com uma fluidez bastante baixa, ele ficou travando, apresentando um frame rate muito baixo, que acabou prejudicando aqui a jogabilidade. O COD até que ele rodou bem, mas com detalhes no baixo. Então ele já vai apresentar um desempenho mais limitado aqui em jogos. Se você está pensando nesse smartphone para jogar, eu não recomendo, não acho que é um aparelho indicado para jogos. É um smartphone que pode atender bem para tarefas mais simples, como um segundo aparelho ou como uma opção mais barata, se você está precisando de smartphone com mais armazenamento, já que ele se destaca em relação aos demais justamente por trazer 256 GB. Não tem nenhum outro aparelho nessa categoria de preço trazendo essa quantidade de armazenamento. Além do chipset Helio G36, temos aqui 4 GB de memória RAM e os 256 GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh, com o brilho da tela em 120 lux, o aparelho gastou 2% de bateria durante uma hora de ligação, foram 8% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, aqui o consumo foi um pouquinho alto, ele gastou 2% de bateria gravando o vídeo de 10 minutos com app de câmera resolução Full HD e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps, também durante uma hora, gastou 6%. Na caixa do Infinix Smart 8 Pro vieram bastante acessórios. Além do aparelho, temos aqui carregador de 10 watts, cabo USB-C, ferramenta de emoção do SIM card, um guia rápido, e ele trouxe até mesmo capinha de acrílico, uma capinha muito bonita inclusive, e também trouxe uma película de plástico para você aplicar aqui para ajudar a proteger a tela. Então temos aqui uma caixa bastante completa de acessórios aqui no Infinix Smart 8 Pro. Estamos falando de um aparelho mais simples, então ele não vem com NFC nem com áudio estéreo, mas traz uma entrada para fone de ouvido, possui suporte a rádio FM e a sua porta é no padrão USB tipo C 2.0. Quanto às câmeras, temos aqui 2 sensores traseiros, o principal tem 50 megapixels e abertura de 1.9, e ele traz uma lente auxiliar de 0,08 megapixels. A câmera frontal tem 8 megapixels com abertura de 2.0. Infelizmente ele não trouxe nenhuma lente ultra-wide, nem uma lente zoom, nem sequer uma lente macro. A lente auxiliar, ela só vai ser utilizada mesmo para recursos como o modo retrato. Câmera frontal e traseira consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Entre os recursos temos aqui câmera lenta, modo retrato para câmera frontal e câmera traseira, modo embelezamento. Ele também traz aqui uma opção de gravação de vídeo em AR, que vai colocar animações de bichinhos no seu rosto, criando aqui alguns efeitos diferentes. Mas no geral o aplicativo é bem simples, né? Algo que já esperava até por se tratar de um aparelho também mais barato. Quanto à qualidade de fotos e vídeos, começando pelas fotos de dia, elas são muito boas. Gostei bastante da qualidade, tanto com a câmera frontal e traseira. Câmera traseira, quando você utiliza o zoom de 2 vezes, a gente perde um pouquinho de qualidade, mas ainda assim o resultado é muito bom, principalmente considerando sua faixa de preço. A câmera frontal também entrega um bom resultado, porém o HDR acaba sendo ineficiente. Então quando você vai tirar fotos sob o sol, as imagens de fundo costumam ficar um pouquinho estouradas. O HDR não costuma fazer um trabalho muito bom. Fotos à noite com a câmera traseira se saíram muito bem, até que eu gostei do resultado, ficou bastante surpreendente considerando aqui a categoria desse aparelho. Já a câmera frontal, apesar de ter capturado bastante detalhes em fotos noturnas, ela apresentou muito ruído nas imagens. E quanto aos vídeos, começando pela câmera principal de dia, ela capturou bastante detalhes, mas os vídeos ficaram um pouco fluidos, ficaram um pouco engasgados. E algo que eu já esperava é que ele não traz estabilização de imagem, isso é comum em aparelhos nessa faixa de preço. Quando você grava e utiliza o zoom, as imagens ficam muito tremidas, então não recomendo utilizar esse tipo de modo, somente gravar mesmo com a câmera principal sem fazer o zoom. E algo que eu não gostei muito é que os vídeos capturaram os áudios dos toques na tela, ou quando o aparelho recebeu mensagens e vibrou. Achei que deveria haver um sistema para evitar
esse tipo de captura de áudio. Agora, o que mais me surpreendeu é que os vídeos à noite ficaram bons nesse aparelho. Ele conseguiu capturar bastante luz e bastante detalhes com a câmera principal. As cores acabaram ficando um pouquinho mais quentes, mais puxadas para o laranja em relação à imagem real, mas ainda assim o resultado até que foi bom. Só não dá para utilizar o zoom aqui também em vídeos à noite. O zoom de 2 vezes acaba gerando muito ruído nas imagens. A câmera frontal para vídeos de dia conseguiu entregar um bom resultado, apesar de ter estourado um pouquinho a imagem, mas não comprometeu aqui. Porém, à noite eu já percebi muito ruído nas imagens. Eu acabei não curtindo o vídeo aqui com a câmera frontal, porque além de apresentar ruído, as imagens ficaram bastante travadas, com pouca fluidez. Mas eu já estou deixando aqui exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O sensor de tais desse aparelho é bastante discreto, né? Fica aqui na lateral. Vamos fazer um teste aqui, testar a performance dele. Tá aqui fazendo desbloqueio. Ele não é instantâneo, mas é preciso, bem discreto, parece até um botão comum. Tem uma boa velocidade, não é instantâneo, mas ele costuma funcionar bem, levando menos de 1 segundo para fazer o desbloqueio. Curti, hein? Tá com uma boa precisão e também com uma boa velocidade. E ele também conta com desbloqueio facial. Vamos fazer o teste aqui. O desbloqueio facial ele me pareceu um pouco mais lento, mas tá funcionando aqui também. Tá fazendo desbloqueio, ele mostra uma animação aqui junto à câmera para indicar que está fazendo o desbloqueio. Vou mostrar aqui nessa outra câmera. Eu já tinha mostrado no unboxing também, mas vou mostrar aqui de novo. Ó. Ele mostra essa animaçãozinha aqui para indicar que a câmera está em uso, né? Achei isso legal. E para você poder olhar para a animação, para fazer o desbloqueio, está aqui desbloqueado na tela inicial. Inclusive, essa animaçãozinha aqui na região das câmeras funciona em outras situações também. Às vezes quando chega notificações ou quando você conecta o carregador, ó, reparem que ele vai exibir aqui a animação mostrando que está carregando. Ó. Fica bem bonitinho, né? Eu gostei aqui desse recurso, achei bem interessante. E aqui mostrando o áudio, infelizmente ele é mono, o som sai apenas aqui por baixo e a qualidade é bem fraquinha. O volume não é alto, o som é bem abafado, praticamente não tem graves aqui, ele é extremamente agudo. Vai quebrar o galho para você utilizar no dia a dia, né? Para você ouvir os áudios do WhatsApp, até para assistir um vídeo, mas a qualidade é bastante limitada, o que já era de esperar em um smartphone mais simples, como é o caso aqui do Infinix Smart 8 Pro. Quanto à tela, o grande problema acaba sendo os ângulos de visão, que não são muito bons, e o brilho, que também não é muito alto. As bordas também não são extremamente finas, mas para essa faixa de preço, eu acho que tá ok. E ainda temos destaque da câmera frontal, que fica um furo na tela. Então, olha, quando a tela tá virada para você, a qualidade é boa, mas infelizmente os ângulos de visão acabam não sendo muito bons. Bom, e o que eu achei aqui no final das contas em relação ao Infinix Smart 8 Pro? Temos aqui um aparelho que se destaca pelo seu preço. Nesse momento eu consigo encontrá-lo por R$ 810 à vista ou R$ 899 a prazo. Estamos falando aqui de um aparelho que vem com 256 GB de armazenamento. É hoje o aparelho mais barato a trazer esse armazenamento vendido aqui no Brasil. Mas vocês viram que ele também traz um hardware mais simples. Ele ainda está com Android 13, é uma versão Go, né, uma versão mais enxuta, com menos recursos. Ele não traz aplicativos em janela flutuante, nem em tela dividida. Mas, por outro lado, isso acabou fazendo com que, mesmo com um hardware mais simples, ele consiga entregar uma boa performance. Ele vem com 4 GB de memória RAM, mas é utilizado 4 GB do seu armazenamento aqui como auxílio da memória RAM para poder melhorar questões como a multitarefa, na hora de você fazer a troca de aplicativos também. O que eu não curti nesse aparelho foi o seu chipset. O Helio G36 já é um chip bastante antigo, já está bastante cansado e a sua GPU tem uma performance muito limitada. Então esse aqui é um aparelho que eu não recomendo para jogos, mesmo trazendo 256 GB, o que seria um ponto positivo. Outro ponto que eu não curti tanto também foi a sua tela. Eu acredito que ela poderia ter um brilho melhor e também melhores ângulos de visão. Mesmo sendo um display LCD IPS, a qualidade não é tão boa assim, mas não chega a comprometer no geral, mas gostaria de ver aqui um brilho maior. E quanto aos pontos positivos, primeiramente temos a questão do preço, é um aparelho muito barato, e o mais barato a trazer os 256 GB de armazenamento, esse acaba sendo outro ponto positivo também. Seu visual é um aparelho muito bonito, tá repleto de acessórios como capinha e película também, sua capinha inclusive é bastante bonita. E em sua faixa de preço é um aparelho que também consegue fazer boas fotos e bons vídeos também, e conseguiu até entregar um bom resultado fazendo vídeos à noite quando eu utilizei sua câmera principal. Realmente ele me surpreendeu nesse ponto.
Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se quiserem saber mais sobre o Infinix Smart 8 Pro, deixa aqui nos comentários, que eu prometo que eu vou olhar com muito carinho. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like aí para poder ajudar, para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força aí, clicando no botão do gostei, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!